capítulo 24 de Lucas, e no versículo 13, uma passagem muito conhecida, mas que o Espírito Santo quer ministrar em nosso coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, acha lá, diaconisa, ajuda a irmã. Glória a Deus. Mais alguém precisar de ajuda? Levanta a mão, o evangelista vai estar ajudando você em nome de Jesus, para que todos nós possamos ler juntos a palavra de Deus. Paulo disse que todos deveriam levar a Bíblia para acompanhar, e muitos não acompanham, e por isso que muitas vezes, infelizmente, eles são enganados. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que no mesmo dia. Quando a Bíblia está dizendo aqui no mesmo dia, que dia era esse? Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Que dia era esse? O dia da ressurreição. No domingo de manhã, esses dois discípulos, desanimado, desacorçoado, pensando que toda a história deles com Cristo tinha sido em vão, eles saem, acham um caminho e andam cerca de 10 quilômetros. Vão andando, aliás, não foi de manhã, foi mais tarde já, porque chegaram, já era noite quase lá em Emaús. Então eles estavam andando cerca de 10 quilômetros. 10 quilômetros a pé no deserto também demora um bom tempo, não é verdade? 10 quilômetros debaixo de um sol de 43 graus, não dá para andar muito não é verdade? E esses dois discípulos, eles iam como muitas vezes nós andamos no nosso dia a dia, pensando que a nossa história acabou. Esses discípulos, eles iam andando e conversando entre eles, achando que a história de Jesus Cristo era um conto de fada. Que muitas vezes a pessoa, ela pensa que a história de Jesus Cristo não passa de uma história. Por quê? Porque ela não conhece a essência de Cristo. Esses discípulos, embora eles tivessem andado junto com Cristo durante 3 anos e meio, ou cerca disso, eles achavam que tudo que Jesus tinha falado era conversa fiada. Infelizmente, muitas vezes em nossa vida, nós achamos que tudo que tenha falado de Jesus não passa de meras histórias. E a verdade é que a Bíblia, cada dia, ela prova o que ela é a verdade. Incrível que nós vivemos realmente nos últimos dias, realmente. Ah, pastor, faz 30 anos que eu ouço isso. Pois é, está 30 anos mais perto de Jesus voltar. Até agora, Jerusalém era tido como capital de Israel apenas pela palavra de Deus. A Bíblia dizia que Jerusalém era a capital de Israel, mas não existia nenhuma prova física. E muitos então estavam pensando que era uma história. Agora, esta semana, acharam uma prova arqueológica provando que Jerusalém, sim, é a capital de Israel. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos olhando a história de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, como uma mera história. Por quê? Porque nós não temos, muitas vezes, então, alguma coisa que nos leva a algo físico à prova de Jesus. Porém, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e prova daquilo que eu não estou vendo. Esses dois discípulos, eles
tinham visto Jesus a última vez pendurado naquele madeiro. Eles tinham visto Jesus da última vez pendurado naquele madeiro, dizendo, clamando, Abba, Pai, e dizendo, está consumado. Muitas vezes nós não entendemos que quando Jesus Cristo, ele disse, está consumado, ele deu a vitória na tua mão. Amém? A vitória é tua. Por quê? Porque está consumado aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós andávamos perdidos, mas somos encontrados. Amém? Nós andávamos desgarrados, mas Jesus Cristo nos acolheu. Esses dois discípulos tinham perdido a esperança, como muitos nos dias de hoje têm perdido a esperança. E o que eu preciso para voltar a ter esperança? O que eu preciso? Porque olha só, no 14, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que iam eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? O mesmo quem? Se aproximou e ia. Mas o que estava acontecendo com esses discípulos? No 16, mas os olhos deles estavam como que o quê? Muitas vezes Jesus Cristo tem andado do teu lado e você não tem visto, porque você está com os olhos fechados. Muitas vezes Jesus Cristo tem feito coisas na tua vida que você olha e diz, era impossível que acontecesse. Aconteceu, porque Jesus fez, mas você não viu com seus olhos materiais e você não está vendo que Jesus Cristo está do teu lado. Às vezes é no dia da maior angústia da tua vida. Às vezes é no dia que você pensa que todos te abandonaram. É no dia que parece que tudo está perdido. E Jesus se faz presente na tua vida. E naquele dia, pela sua angústia, pela sua tristeza, você não tem visto, não tem sentido a presença de Jesus na tua vida. E o que eu preciso fazer, pastor? Falar com Ele, conversar com Ele, ter intimidade com Ele. Amém? Porque quando eu tenho intimidade, esses discípulos foram conversando com Jesus. E à medida que eles foram conversando, a palavra de Deus diz que o coração deles foi o quê? Queimando. Quando nós vamos falando com Jesus, o nosso coração vai queimando. E a presença dele se torna real na nossa vida. Amém? E ele é muito real. O problema é que muitas vezes nós apenas queremos ver naquilo que nós... aliás, crer naquilo que nós vimos. E Jesus não disse que era errado isso, mas ele disse muito mais: bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? Nós não vimos, mas nós cremos. Esses discípulos, eles tinham visto Jesus antes, eles tinham vivido com Jesus antes, e agora eles iam conversando e falando acerca do que havia acontecido, acerca do que? Do sofrimento de Jesus, como Jesus foi traído, o tanto que Jesus sofreu, que Jesus foi levado àquele tribunal, foi ali julgado injustamente por causa do meu e do teu pecado. Jesus, ele não foi assassinado. Jesus, ele não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que quando eles chegaram no jardim do Getsêmani, todos chegaram lá, a Bíblia diz, com varapaus, com cacetetes, buscar Jesus. Jesus, ele olha para aquela multidão que está vindo com tochas acesas em redor ou diante dele, e ele diz: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E ele disse: sou eu. E a Bíblia diz que quando Jesus disse: sou eu, eles foram para trás e caíram por causa do poder da voz de Jesus. Todos os inimigos que se levantam contra você vai cair com o poder da voz de Jesus na tua vida. Amém? Todo inimigo que vem contra nós vai cair. Mas eu tenho que entender
que quando a Bíblia diz que Esdras ele veio a reconstruir o templo, lá no tempo de Jeremias. Esdras veio reconstruir o templo, mas logo após veio Neemias para levantar as muralhas. Jesus veio levantar você como templo, e o Espírito Santo veio levantar a muralha ao seu redor. Amém? Ele veio consertar a muralha que está ao teu redor. Para quê? Para que eu creia que Jesus Cristo que está comigo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele estava junto com esses discípulos andando, eles não estavam percebendo. Muitas vezes Ele está junto conosco e nós não percebemos, mas Ele está junto. Por quê? Como que o senhor tem tanta certeza, pastor? Jesus disse: eu jamais os deixarei, jamais os abandonarei. Amém? Jesus disse que enquanto nós estiver aqui, Ele vai estar do nosso lado, junto conosco. Até quando? Até o dia que nós subirmos para a glória, porque aí nós é que vamos estar do lado dele. Amém? E a Bíblia diz que nós viveremos como anjo na presença do Eterno. Já imaginou que maravilha? Nós sendo falhos, nós que não somos perfeitos humanamente falando, mas aquele que é perfeito habita dentro de nós. Amém? O Espírito Santo que levanta a muralha, o Espírito Santo que conserta, porque muitas vezes em nossa vida nós deixamos alguma brecha para trás, mas o Espírito Santo vai lá consertando. Como Neemias, ele deu a volta em toda aquela muralha de Jerusalém, olhando onde tinha ali aquelas rachaduras, os defeitos nos portão. Muitas vezes na nossa vida nós deixamos porta aberta, mas Jesus Cristo, o Espírito Santo, veio fechar essas portas para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida. Amém? Por quê? Porque Ele quer a nossa salvação. Não somos nós que queremos a salvação, é Ele que quer a nossa salvação. Entende? Amém? A Bíblia diz, Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. E por isso que eu digo, você que está aqui, foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo que trouxe você nesta noite. Amém? Por quê? Porque Ele quer fazer de você não mais esses dois que estavam andando assim sem mais esperança, não, mas Ele quer que você veja Jesus, que você sinta Jesus na sua vida, que você sinta a mudança que Jesus vai fazer na sua casa, a mudança que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Amém? No 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesses. Mas o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos nesta noite. O Espírito Santo vai fazer nós vermos quanto Jesus tem trabalhado em nossa vida, em coisas que às vezes você nem percebeu, mas que se Jesus não tivesse trabalhado, a sua vida teria tido fim. Quantas vezes na estrada, enquanto estamos andando, que Jesus Cristo está lá nos defendendo, e nós não sabemos, mas Ele está lá nos guardando quando nós estamos viajando, Ele está nos guardando quando nós estamos dormindo. Muitas vezes nós estamos dormindo, estamos vulneráveis, o diabo vem como um leão tentando ao nosso redor, mas aquela muralha que o Espírito Santo constrói ao nosso redor, Ele vai cuidando, Ele vai olhando onde tem uma brecha, Ele vai já nos colocando em nosso coração para nós ir consertando e arrumando. Para quê? Para que o inimigo não chegue na nossa vida, porque Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa casa salva. Amém? Ele quer a nossa família salva. Jesus, Ele colocou hoje, já desde antes no meu coração, Ele quer não só eu, mas Ele quer eu e a minha. Louvado seja o nome dEle. Ele diz no 17, e Ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão? Muitas vezes nós andamos tristes, desanimados, desacorçoados, achando que Jesus se esqueceu de nós, achando que o Espírito Santo já não olha mais para nós, nos condenando e dizendo, o diabo às vezes, muitas vezes nos condenando, dizendo: porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu fez aquilo outro. Mas Jesus diz:
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há, não há condenação. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. E esta tristeza tem que ir embora. E conforme Jesus Cristo ia falando com aqueles 2 discípulos, ia conversando com eles, o coração deles ia ardendo. Por quê? Porque ele fala através da palavra. Muitas vezes nós pegamos as escrituras e começamos a falar, o Espírito Santo vai falando, o nosso coração vai ardendo. Nós vamos entendendo que o tanto que Deus nos ama, que o amor de Deus por nós é maior do que nós pensamos ou imaginamos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Amém? Vida eterna. Para quê? Para que nós possamos estar diante dele. Você já imaginou aquela mesa grande, montada, e você sentado lá, e o próprio Jesus Cristo vir e servir você no dia, naquela grande festa da Santa Ceia, nas bodas do Cordeiro? A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Será um casamento para toda a eternidade. Amém? Hoje nós escolhemos o nosso sim. Hoje nós escolhemos o nosso sim para o nosso noivo. Hoje nós damos o nosso sim para ele. Para quê? Para que durante toda a eternidade nós podemos estar com ele. Já imaginou? A Bíblia diz que não vai haver mais morte. Esta tristeza que os discípulos estavam sentindo aqui não vai ter mais. Lágrimas não vai ter mais. Choro não vai ter mais. Fome não vai mais ter. Briga não vai mais ter. Por quê? Porque tudo que era velho passou e tudo se tornou novo na presença dele. Amém? E iam então falando essas palavras, e muito triste. No 18: e respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido, sucedido nesse dia? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem. Olha só, a palavra deles foi no passado: homem, profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Muitas vezes nós olhamos para Jesus, Jesus curava. Não, Jesus não curava. Jesus cura. Jesus salvava. Não, Jesus salva. Jesus libertava famílias inteiras. Não, Jesus liberta. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Santo de Israel, o verdadeiro Deus. Jesus Cristo, ele se fazendo ali como se não soubesse, para ver o que tinha no coração daquelas pessoas. E muitas vezes Jesus Cristo, ele nos sonda para ver o que tem dentro do nosso coração. Muitas vezes ele nos coloca à prova para ver o que tem dentro do nosso coração. Muitas vezes, mesmo estando do nosso lado, nós não percebemos ele do nosso lado, porque ele quer provar o nosso coração. Ele quer ver o que nós vamos fazer. Ele quer ver se nós somos aqueles que desistem ou aqueles que insistem, que permanece, que fica lutando. E eu tenho que ficar lutando até o fim. Amém? Porque daqui a um pouquinho Jesus vai voltar. Você imaginou a hora que a trombeta soar? Você já imaginou a hora que aquela grande alarido começar nos ares? E de repente você está no meio de uma multidão e só você ouvir. E você subir para toda a glória. E infelizmente muitas pessoas ali vão ficar: cadê? Onde é que foi? Será muito triste para aqueles que aqui ficarem. Mas nós, que estaremos juntos na glória, vamos por toda a eternidade glorificar e exaltar o nosso Salvador.
Amém. Já imaginou por toda a eternidade dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus de Israel, aquele que vive para sempre. Glória ao Senhor. E diz mais: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha só, Jesus tinha dito quantas vezes para ele, para esses discípulos, para todos, que ele havia de morrer. Inclusive, a noite antes dele morrer, ele falando para os seus discípulos, ele disse para Pedro disse: Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer. Jesus disse: sai daqui, Satanás. Por quê? Porque convinha que Jesus morresse. Porque se ele não morresse, nós não teríamos salvação. Se ele não fosse entregue, levado àquela cruz do Calvário, já imaginou? Não teria salvação. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Para quê? Para nos levar à eternidade. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Amém? Mas nós já ressuscitamos com Ele. Amém? Nós já ressuscitamos para a glória dele. E diz mais: e esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Então, olha só, tudo que esses discípulos falavam era no passado. Pode notar, a esperança deles tinha acabado. Muitas pessoas no mundo que vivemos, a esperança tem acabado. Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas têm pregado um falso evangelho. O evangelho da facilidade, o evangelho disso, daquilo. Não. Jesus Cristo disse que o reino dos céus é tomado por força. O reino dos céus não é de qualquer jeito, não. Jesus disse: quem quiser vir após mim, primeira coisa que eu tenho que fazer, negar a mim mesmo. Não é verdade? E quando nós cantamos aquele hino dizendo nós somos livres, muitas pessoas elas não entendem. Às vezes elas olham e dizem: mas os crentes não podem beber. Não, não é que nós não podemos, é que nós não precisamos, porque nós somos livres. Amém? Mas crente não pode fumar. Não, é porque nós somos livres que nós não fumamos. Crente não pode isso, crente não. Nós não fizemos porque nós somos livres. Porque se Cristo vos libertar verdadeiramente, glória a Deus, nós somos livres em nome de Jesus. Mas eles tinham acabado a esperança. Mas a minha esperança é em Cristo Jesus. Amém? E ainda mais ele diz no 22: ainda também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjo e que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse: ó nércios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram todas as escrituras que dele estava escrito. Acontece que muitas vezes nós conhecemos Cristo apenas no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele foi pregado desde Gênesis. Quando Deus ele chega no jardim do Éden, Deus já fala de Jesus. A primeira vez Deus fala de Jesus. Quando Deus chega no jardim do Éden, pela primeira vez, Deus ele faz ali como
o sacrifício de Cristo para cobrir o pecado do homem. Ah, pastor, sim. Quando Deus chega no Éden, a Bíblia vem nos dizer que Jesus, ele olha e diz para Adão e Eva, e eu imagino o próprio Deus colocando de repente a mão sobre o ventre de Eva, dizendo: do ventre da mulher vai sair um que vai pisar a cabeça da serpente, profetizando e falando de Jesus. E depois a Bíblia vem dizer que Deus, ele pega ali uma ovelha e sacrifica ela. Não sei se alguém já percebeu. Alguém já percebeu? Muitos não perceberam. Muitos leem, às vezes não sabem. Deus, ele pegou uma ovelha e sacrificou lá no Éden, e fez uma roupa para tampar a nudez de Adão e Eva, levando a Cristo para cobrir os nossos pecados. O primeiro sacrifício quem fez foi o próprio Deus. Sacrificou 2 ovelhas, fez roupa e cobriu a nudez de Adão e Eva. Depois Moisés vem e ele pregando, falando para o povo de Israel, ele diz: olha, hoje vocês vão crer em mim, mas virá um outro profeta depois de mim, e este vocês ouvireis e fareis tudo quanto ele vos ordena a dizer. E Jesus, ele falando aqui para esses discípulos tudo acerca disso, desde Moisés explicando, passando por todos os profetas, começa em Moisés, depois de Samuel em diante, todos os profetas falam pelo menos uma vez de Cristo. Todos, sem exceção, todos falam uma vez pelo menos de Cristo. Zacarias fala muitas vezes, Isaías fala muitas vezes, Jeremias fala muitas vezes, e muitos estão ali falando. Malaquias fala de Jesus, muitos deles falam da volta de Jesus, muitos deles falam do arrebatamento da igreja, muitos deles falam até do milênio que vai vir lá na frente, muitos deles vai falando, e Jesus começa a explicar para eles tudo aquilo, e eles começam a arder o coração deles e perceber, e diz: espera aí, mas esse homem não é um homem qualquer. Mas porém, eles só percebem que é Jesus quando chegaram, no 28, então chegando à aldeia para onde iam, se fez como ia para adiante, ou mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, partiu e deu, e abriu-se então o quê? Só perceberam que era Jesus quando Jesus partiu o pão. Muitas vezes a pessoa ela só percebe que é Jesus quando Jesus faz algo físico na nossa vida. Às vezes Jesus, ele derrama bênçãos espirituais tremendas sobre nós, mas nós não percebemos o que ele está fazendo. Quantas vezes Jesus, ele derrama até o batismo com o Espírito Santo, e a pessoa não percebe que ela já recebeu. Às vezes o Espírito Santo derrama tantas coisas na nossa vida e nós não percebemos. Por quê? Porque no mundo espírito, e eu estou no mundo carnal. É por isso que eu tenho que viver em espírito e em verdade. Amém? E cada dia mais eu preciso buscar essa vida espiritual. E eu creio que 2018 é o ano para nós buscarmos a vida espiritual. Amém? Por quê? Porque os dias estão se findando. Não adianta eu ter muitas coisas materiais e ficar neste mundo. Adianta? Não adianta. O próprio Jesus disse: olha, se uma mão estiver te fazendo pecar, arranca ela, lança fora. Ah, mas e se um olho tiver? Arranca ele.
Mas se for uma perna, arranca ela. Jesus dizendo que eu preciso de me atar ou ficar atento é para o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito real. E muitas vezes nós achamos que o mundo espiritual é apenas uma ilusão. O maior triunfo de Satanás sobre o mundo, o maior. Por isso que hoje existem tantas pessoas drogadas, tantas pessoas na bebida, tantas pessoas na prostituição, porque Satanás deu o maior triunfo da vida dele, quando ele iludiu as pessoas dizendo que ele não existia. Porque se todos acreditassem que Satanás existia, que o inferno é real, com toda certeza a humanidade vivia diferente. Com toda certeza havia mais amor, porque o amor está cada vez mais distante. Mas dentre o povo de Deus tem que haver a diferença. Eu tenho que buscar essa diferença. Jesus Cristo, Ele quer entrar na nossa casa. Ele entrou na casa desses discípulos. Ele partiu o pão. E Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer partir o pão na nossa casa. Ele quer abençoar a nossa casa. Ele quer transformar a nossa casa. Ele quer mudar a nossa história. Porque Jesus não veio melhorar a história de ninguém. Não. Jesus veio transformar a história de todos nós. Amém? Porque se não fosse Jesus, a minha história já tinha acabado. Eu tenho certeza que se não fosse Jesus, a história de muitos que estão aqui nesta noite já tinha acabado. Mas Ele mudou a nossa história. E Ele quer mudar a história de todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem acredita que Jesus pode mudar a tua história por completo? Ele pode transformar a tua história. Ele pode fazer você que era perdido hoje ser um salvo. Amém? Você que antes andava como esses discípulos, cabeça baixa, triste, desanimado, desacorçoado, achando que a sua história acabou, teve um fim, agora poder levantar a cabeça e dizer: não, minha história não acabou. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Amém? Quando Jó, quase no final da sua vida, a sua vida destruída, o seu corpo todo machucado, a enfermidade tinha chegado sobre ele, não tinha mais, praticamente mais esperança. Mas interessante que ele, ali no meio de toda aquela dificuldade, ele disse: ainda que toda a minha pele se solte, ainda nessa vida, eu verei o meu Redentor. Amém? E muitas vezes falta para nós essa certeza. Não importa que os meus olhos materiais estão vendo, o que importa é o que a minha fé vai alcançar. A fé de Jó alcançou o sobrenatural. A sua fé pode alcançar o sobrenatural. A sua fé pode chegar até o trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, aqui nós estamos, Pai, nesta noite, meu Deus, falando do Teu amor e da Tua graça. Muitas vezes, meu Deus, nós andamos, Senhor Deus, sem esperança. Pai querido, muitas vezes, Senhor, nós estamos como esses discípulos no caminho de Emaús. Eles tinham ouvido que o Senhor tinha ressuscitado. Eles tinham ouvido as mulheres que tinham voltado do sepulcro dizendo que o Senhor não estava mais lá. Mas aquilo não tinha entrado no coração deles. Muitas vezes, Deus, por mais que o Senhor prova que o Senhor é conosco em nossas vidas, nós duvidamos. Nos perdoe, Pai.
Nos perdoe, meu Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós duvidamos que o Senhor está na batalha conosco. Muitas vezes, Senhor, nós nos achamos sozinhos lutando, mas a certeza, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Então nos ensine, meu Deus, a descansar. Nos ensine, meu Deus, a crer, Pai. Nos ensine, meu Deus, a colocar, ó Pai amado, a certeza em nossa vida, Senhor, que o Senhor já mudou a nossa história, que o Senhor já mudou a nossa história, Pai. Meu Deus, que o Senhor já entrou na nossa casa, o Senhor, meu Deus, partiu o pão, o Senhor, Pai, abençoou a nossa família, o Senhor, meu Deus, já fez, Senhor, uma transformação, Pai, nos nossos filhos, o Senhor já fez uma transformação, Pai, meu Deus, em toda a família, no casamento. Mas muitas vezes, Deus, nós estamos olhando com os olhos físicos, e nos ensine, Pai, a olhar, meu Deus, com os olhos da fé. Nos ensine, Senhor Deus, a ver, ó Pai, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor, meu Deus, não está dormindo, que o Senhor está conosco no barco. E se o Senhor está conosco no barco, meu Deus, Pai querido, a tempestade pode se levantar, mas o Senhor, meu Deus, muda a nossa história. O Senhor, Pai, muda a nossa vida, porque o Senhor é o Deus do impossível, porque o Senhor é o Deus que nos salva, nos cura, nos liberta. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua glória, Pai, aqui nesta noite, meu Deus, na vida, Senhor, de cada um que aqui está, Pai, meu Deus amado, transformando família, transformando casamento, transformando a história, Pai. Meu Deus, que o ano 2018, meu Pai, seja um ano, meu Deus, repleto de bênçãos espirituais, meu Deus, porque quando, Pai, nós alcançamos o mundo espiritual, meu Deus, nós alcançamos o auge da nossa história, Pai, porque nós estamos aqui vivendo, Senhor, neste mundo emprestado, porque nós não somos daqui. Muito breve, Senhor, nós vamos ouvir o Senhor nos chamar. Muito breve, Senhor, nós vamos ouvir, Pai querido, o Senhor clamar e chamar o nosso nome. Meu Deus, mas nós temos que estar ligados no mundo espiritual. Meu Deus, se esses discípulos, Pai, do caminho de Emaús, se eles estivessem ligados no mundo espiritual, eles tinham crido, eles tinham sabido que o Senhor, meu Deus, já tinha ressuscitado. Mas isso, Pai, na vida deles não importou, porque o Senhor não olha, Pai, para o nosso fracasso, o Senhor não olha, meu Deus, para o nosso erro, o Senhor não olha, Pai, para o nosso pecado, o Senhor só olha para nós, meu Deus, e diz: vai, não peques mais. O Senhor só olha para nós, Senhor, e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, Pai querido, o Senhor só olha para nós, Senhor Deus, Pai querido, dizendo: se eles não julgaram, eu também não julgo. Meu Pai, porque o Senhor nos ama, é um amor verdadeiro, Pai, não é um amor falso como o mundo oferece. Não, Pai, o teu amor é justo, fiel. Arabate canturi, yandosodo, yandorobandai. Meu Deus, porque tu és justo, Pai. Olha, meu Deus, para cada um que está aqui nesta noite, meu Pai querido, a família de cada um, Senhor, a vida financeira, meu Deus, de cada um. Muda a história, Pai, muda a vida, meu Deus, porque tu conheces, Pai, meu Deus, tu sabe, Pai querido, a dificuldade, meu Pai, que muitos estão passando, meu Deus, muitas vezes tristes, abatidos, meu Pai, mas que nós possamos, Senhor, fazer como o rei Davi, meu Deus amado, buscar, Senhor, em Ti, se fortalecer em Ti, porque Tu és a nossa força, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és aquele que já mudou a nossa história, o Senhor já mudou a nossa vida, o Senhor já mudou, Pai. Orecandura mandará soriande canturi mandai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Pai amado, o Senhor é santo,
O Senhor é justo, Pai. Meu Deus, como a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que guardar o nosso coração. Guardar, meu Deus, o nosso coração. Guardar, Pai querido, as palavras que o Senhor envia, Pai, em nosso coração. Meu Deus, que nós possamos guardar o nosso coração, Pai, porque é do nosso coração que sai, meu Deus, as saídas da vida. E muitos têm saído da Tua presença, Senhor, porque têm deixado entrar no coração mágoa, porque tem deixado entrar no coração aquilo que não te agrada, porque tem deixado entrar no coração aquilo que não te serve. Mas, Pai, nós somos uma carta escrita, meu Deus amado, nós somos, Senhor, uma carta escrita pelo Espírito Santo, meu Deus, para mudar a história, Pai, meu Deus, não só nossa, mas também aquele que nos ouve, Senhor. Oh, Pai amado, levanta, Senhor, para nos abençoar, para nos salvar. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor é justo, santo, o Senhor é verdadeiro, o Santo de Israel. Olha, meu Deus, para cada um de nós nesta noite, Pai. Oh, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Santo é o Senhor Deus de Israel. Os céus e a terra te louvam, Pai. Aleluias. Fala com Ele, glorifica Ele. O Espírito Santo, aleluia. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso tudo, Pai. O Espírito Santo, nós te glorificamos.